Sandro, que faz uma visita também a este parlamento. Muito bem-vindo, prefeito Sandro. Em nome da casa, também desejamos a ele uma boa estadia em Florianópolis. Deputado Sargento Soares, 10 minutos. Muito obrigado, senhor presidente, cara deputada, senhores deputados, quem nos acompanha pela TV e pela rádio da Assembleia ou aqui na tarde desta quarta-feira. Eu queria me inscrever para fazer o debate, ou participar do debate que o deputado Kennedy Nunes trouxe a esta tribuna a respeito do transporte coletivo, e ele falava especificamente da cidade de Joinville e fazia uma comparação com a cidade de Florianópolis. Quero dizer que concordo com o conteúdo do deputado Kennedy, quando dizia que o poder público precisa sim subsidiar e incentivar o transporte coletivo. Aliás, eu penso que o poder público deveria constituir empresa pública de transporte coletivo, inclusive para mostrar que pode ser melhor e pode e precisa ser mais barato. Aliás, defendo que seja gratuito, que o transporte coletivo, assim como saúde e educação, seja um direito essencial da população, que é a forma das pessoas, inclusive aquelas sem recursos financeiros, terem acesso à cidade, saírem de casa, inclusive, para procurar emprego. Mas no Brasil, infelizmente, embora seja uma concessão pública, o transporte coletivo é abocanhado por mais um setor da economia para que alguns empresários ganhem dinheiro com aquilo que deveria ser um serviço essencial. Ele falava e parabenizava o prefeito César Souza Júnior sobre a licitação em Florianópolis. E daí eu queria fazer ressalvas acerca do discurso do deputado Kennedy. Que bom que vai ter que ter ar-condicionado, que bom que vai reduzir 10 centavos, ou melhor, no vernáculo mais correto, 10 centavos de reais, numa passagem de 3 reais. Então não é 10, não chega a 10%, é bem menos. Mas continuar lamentando, por exemplo, que na licitação de Florianópolis só as mesmas empresas que já atuavam em Florianópolis se inscreveram. Aliás, não são as mesmas empresas. O termo econômico correto é um consórcio de empresas, né? Que inclusive já tem combinado o jogo há várias décadas nesta capital e nesta grande Florianópolis. A caixa preta do transporte coletivo de Florianópolis e da grande Florianópolis não foi aberta ainda. Era promessa de um prefeito 3 vezes atrás, não era do atual prefeito. Era uma promessa do prefeito anterior, de 3 mandatos atrás. Então a caixa preta continua fechada. Curiosamente, no dia seguinte à aprovação ao término do processo licitatório, o representante de uma das empresas dizia que em muitos lugares, em muitos horários, dá de acoplar linhas, para que não tenha repetição de linha, de repente, passando em ruas próximas. Então, significa dizer que vão baixar 10 centavos, mas estão vendo a forma de aumentar a pressão dentro desta lata de sardinha, a que se referia o deputado Kennedy, aqui na Grande Florianópolis. Se até aqui tem 6 passageiros por metro quadrado do ônibus, agora com ar-condicionado talvez eles vão colocar 14. Daí pelo menos na cabeça vai pegar um ventinho e talvez no pé, embaixo. Porque o discurso de um dos representantes da empresa foi esse: dá para acoplar, dá de ajustar algumas linhas, né? E vejo no meu bairro, né? Tem o Jardim Zanelato, daí é São José. Mas é o mesmo pool de empresas. O Jardim Zanelato, daí tem uma quadra para lá, um loteamento para lá, Jardim Araucária. Tem os 2 ônibus. Talvez lá queiram fazer um só, como já queriam há tempos atrás, e nós da comunidade, nós sendo moradores, fizemos lá um levante e não deixamos, já queria transformar em uma. Aí faz um círculo. Ou seja, se ele já vem superlotado, tendo o Jardim Zanelato e o Jardim Araucária, imagina se ele tiver que dar a volta, né, para pegar nos 2 loteamentos, nas 2 comunidades.
Mas, enfim, concordo no miolo, na essencial, com o discurso do deputado Kennedy acerca da necessidade do poder público abarcar o transporte coletivo. Porque se fala de 1 centavo de subsídio, 10 centavos de subsídio, como se fosse um crime. Os grandes meios de comunicação, as autoridades municipais, os empresários, falam de alguns centavos de subsídio ao transporte coletivo como se fosse um atentado à economia. E nenhum deles fala dos milhões e bilhões de subsídio e outras vantagens que o poder público estatal, nas 3 esferas, federal, municipal e estadual, dão aos monopólios do carro. Aí não se fala, aí não é um crime contra a economia e a liberdade de economia, de comércio, a liberdade econômica, meter 500 milhões estou pensando uma palavra que seja aceitável neste microfone, para que a BMW se instale em Araquari. Mas vai gerar emprego. Emprego sem garantia de aposentadoria. 500 milhões de cara, fora as isenções que vêm da esfera federal. Mas se falar em subsidiar o transporte do trabalhador e do estudante em 10 centavos, aí vai acabar o mundo. Nós vamos virar comunista no dia seguinte. E o deputado Kennedy citava países europeus que pagam subsídio 60% do transporte coletivo. 60%! Aqui tem uma guerra enorme contra os 50% dos estudantes. Aliás, de aplaudir, porque não sei qual foi o representante sindical que disse isso, mas eu já ouvi de um dizer que o que o estudante não paga, o povo trabalhador que paga. Bolas, nem o estudante nem o povo trabalhador tem que pagar. A sociedade tem que pagar. Através de incentivos, sim, do poder público. E comigo dizendo o que defendo mesmo, e estaria e estará no programa que eu defenda para governo do Estado, para governo federal, para governo municipal, a construção, a criação de empresa pública de transporte coletivo rodoviário, marítimo, inclusive para mostrar que a população não pode ficar refém de meia dúzia de empresários consorciados que exploram o povo e massacram o povo nessa cidade. Mas, deputado Nilson Gonçalves, não poderia deixar de me referir ao seu pronunciamento na tarde de hoje, inclusive porque sou militar e considero que a ditadura civil-militar brasileira foi um crime de lesa humanidade. O argumento de que tinha o perigo dos comunistas é o argumento que usaram em 60, a partir de 61 até 64, para fabricar o golpe. Fabricaram o golpe com especialistas de outros países, segundo os interesses econômicos do imperialismo dos Estados Unidos, dos monopólios dos Estados Unidos instalados aqui, que pretendiam instalar aqui, já estavam através da indústria automobilística. Através de agentes de espionagem de informação, e hoje tem documentação, inclusive farta, mostrando como os Estados Unidos participou da elaboração e da construção do golpe de 64 aqui neste país. E usaram o argumento de que tinha o perigo do comunismo. Olha, o João Goulart não era comunista, o Brizola não era e morreu muitos anos depois, agora em 2004, continuando não ser comunista. Mas se argumentou isso. E queria dizer, eu, este militante, sou comunista. E pela Constituição brasileira, desde 1988, felizmente não é mais crime ser comunista. O contrário, patrulhamento ideológico é crime, pela Constituição de 88. Então é um debate que nós vamos precisar continuar fazendo,
Tomara que aqui nesta tribuna, porque é importante sim que a gente não esqueça o que aconteceu e que todos juntos possamos nos organizar cada vez melhor para que nunca mais volte a acontecer. Os militares foram as primeiras vítimas do golpe, que se chama de golpe militar, que diria 30 segundos. Mais um minuto para Vossa Excelência terminar, deputado. Muito obrigado, presidente, pela generosidade. Os militares democratas que eram contrários ao golpe foram as primeiras vítimas. Inclusive o primeiro morto, o primeiro assassinado pela ditadura, foi um militar do Rio Grande do Sul. Até hoje, 5.700 militares que eram contra o golpe, que se manifestaram contra o golpe, não foram anistiados. Porque lá na caserna, a dita é mais dura. E até hoje os generais, os almirantes e os brigadeiros brasileiros não admitiram que nenhum governo anistiasse os militares que se posicionaram de forma contrária ao golpe. Então eu não tenho nenhum problema de, como militar, dizer que avalio como aqueles que foram contrários, aqueles militares inclusive, que foram contrários ao golpe. Mas continuemos esse debate, que é importante que façamos também aqui nesta tribuna. Muito obrigado. O último inscrito foi o deputado Sargento Soares. Não temos mais nenhum deputado inscrito para falar no dia de hoje. E antes de encerrar a presente sessão, queremos agradecer a todos os colaboradores, aqueles que